Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelo dia que o Senhor nos deu, tua graça e o teu favor constante sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor fale conosco, o Senhor dê graça aquilo que nós vamos ministrar, que a tua boa mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus amigos. Lembrando que esta mensagem, ela vai ao meu canal no YouTube, o Ronaldo Bezerra. Você já se inscreveu no meu canal? Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, ative o sininho de notificações, dê um like nas mensagens, faça comentários, tudo isso é tão importante para que seja divulgado ainda mais estas ministrações. Estou vendo aqui alguns comentários sobre a palavra de ontem, ministração de ontem na igreja. As pessoas comentando aqui que foram abençoadas, fico feliz com isso. Foi um tempo muito especial mesmo. E vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar. Você que chegou agora, bom dia. Lembrando aqui dos nossos selinhos na live. Se você quiser contribuir adquirindo o selinho, você pode fazer isso. Ou o Pix, que está fixado aí também na tela, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você pode contribuir e abençoar o nosso ministério. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Hoje estamos continuando a terceira parte já da série As Bem-aventuranças, terceira parte. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero perguntar, você é manso? O que é ser manso? Me responda essas duas perguntas, por favor. Você é manso? O que é ser manso? O que é ser manso? Defina para mim. Você é manso? Vamos lá, escrevam, por favor. A Maria disse não. A Rose disse eu sou. Diga se você é manso ou não e dê uma definição. O que é ser manso? Qual é o seu entendimento? O Júnior Santiago disse, obediente à palavra. Vamos lá. Escrevam. Vamos lá. Quero ver o comentário de vocês aqui nessa live. Vamos lá. Pessoal escrevendo. A Catelli disse não sou. O Ricardo disse atitude desarmada. Ser manso, atitude desarmada. Vamos lá. Escrevam aí. O que é ser manso? O que é ser manso? Qual é o seu entendimento sobre mansidão? Vamos lá, gostaria muito. Olha, a Milene disse, manso significa ser gentil e humilde. Escrevam aí. A Val disse, eu sou tranquila. Vamos lá, escrevam, por favor. Você é manso? Você é mansa? O que é ser manso? Olha, o Alexandre, meu amigo, disse, é gentil, humilde, resiliente. Muito bom, muito bom. Ser manso é ter domínio próprio, disse o Clóvis. Saber se comportar diante das situações difíceis. Alessandra Simões disse ter autocontrole. Sionara escreveu, ser manso tem a ver com paciência com os outros. Confesso que não tenho, disse ela. Isabel disse ser amoroso. A Meire, tratar as pessoas com gentileza e amor. O que é ser manso?
para mim ser tranquila, calma, disse a Paula. A Deise disse, eu não sou. Bom, gente, pegue o texto comigo então. Nós estamos tratando das bem-aventuranças. Abra comigo Mateus no capítulo 5. Você pode abrir? Mateus capítulo 5. Abra comigo esse texto. E nós vamos ler. Mateus capítulo 5 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui. Amém, gente? Mateus no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Essa foi a leitura que fizemos. Obrigado, Val, por comprar um selinho aqui na live. Deus te abençoe. Obrigado pela contribuição de vocês, seja através de um Pix ou através também de um selinho na live. Muito obrigado, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Bom, meus amigos, nesta série que nós estamos ministrando, nós estamos aprendendo sobre o que significa ser feliz, o que é felicidade, como encontrar a felicidade. Nós fizemos uma série também anterior falando sobre isso, sobre cultivando a felicidade. Inclusive também tem no meu canal no YouTube, confira depois na playlist. Mas logo em seguida, terminando a série, eu continuei nessa mesma linha sobre felicidade, porque o que Jesus ensina, inclusive nesse texto das bem-aventuranças, é sobre a felicidade. Então, o que é que Jesus ensinou sobre a felicidade? As bem-aventuranças, gente, registradas em Mateus, nos ensinam o que é ser feliz. Veja, bem-aventurado é uma expressão que fala de um estado de felicidade. E é importante lembrar que a felicidade aqui no texto é segundo a perspectiva de Deus, segundo os olhos de Deus. Isso é importante nós ressaltarmos. É o próprio Senhor Jesus quem está definindo o que é ser feliz. Veja, não é ser feliz aos seus olhos. Não é ser feliz aos olhos da sociedade. É possível que uma pessoa seja feliz aos seus próprios olhos e aos olhos da sociedade, mas não seja feliz aos olhos de Deus. Isso é possível. E é possível que também alguém seja feliz em Deus e não perante a sociedade. É isso que nós temos aprendido e visto nesta série das bem-aventuranças. E hoje nós vamos refletir sobre o que Jesus disse no versículo 5, quando ele declara que bem-aventurados são os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Algumas versões que a palavra é humildes, né? Então não tem problema. Tanto humildes como mansos é a mesma palavra aqui, né? Vocês vão entender. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Amigos, o texto está falando da qualidade de ser manso. Mas atenção, este sermão aqui, é um mosaico. É um mosaico. A Débora está perguntando qual é o texto. Amiga, é o mesmo texto, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Então veja, o sermão é um mosaico.
Ser manso é uma peça de todo um conjunto. Eu tenho falado sobre isso, né? Que as bem-aventuranças é como um mosaico, com várias peças, compõe várias peças, né? Então, o ser manso aqui é apenas uma peça de todo um conjunto. São 8 qualidades que devem fazer parte do caráter de um cristão. São 8 qualidades que nós estamos estudando, nós estamos na terceira ainda, né? E para cada qualidade há uma bênção. E felizes são os mansos. E eu queria ver com vocês aqui nesta manhã alguns aspectos importantes deste versículo 5. E eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia de novo e lesse o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mais uma vez, vou repetir. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Então vamos ver algumas coisas importantes, alguns aspectos importantes desse versículo 5. Número 1, anote aí. O que é ser manso? Essa foi a pergunta que eu fiz logo no início. Vamos definir o que é ser manso. Olha só, tem muita gente que associa mansidão a uma personalidade ou pessoa fraca. O manso aqui, que Jesus está se referindo, não é o fraco, não é o covarde, não é aquele que não confronta ninguém ou que não tem qualquer autoridade. Não é isso que Jesus está falando aqui. O manso não é uma pessoa dominada. Tem mulheres que por vezes acabam dizendo o seguinte: eu quero me casar com um homem manso, bem manso. No sentido de bonzinho, no sentido de dominado. Mas não é isso, não. A palavra mansidão, que aparece aqui no grego, significa gentil. Alguns de vocês escreveram essa definição. Algumas traduções, gente, trazem como humilde, renegado, resiliente. Portanto, gente, manso é quem expressa resiliência. O manso é quem expressa gentileza. O manso é quem expressa competência de humildade. Mas o conceito ainda está incompleto. Porque resiliência a quê ou a quem? Humildade diante de quem? Uma pessoa renegada aos olhos de quem? A mansidão, queridos, aqui está relacionada com a vontade de Deus. Guarde isso. A mansidão aqui está relacionada com a vontade de Deus. Isso é profundamente importante e, inclusive, o diferencial do texto. Diferencial no texto. O manso é aquele que pratica a resiliência diante de Deus. É aquele que é humilde aos olhos de Deus. É aquele que é gentil mediante a vontade de Deus. Esse é o manso. E aí eu penso em 2 exemplos bíblicos aqui extraordinários sobre humildade ou mansidão. 2 exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés. Moisés. A Bíblia diz que não houve e não haverá homem mais manso do que Moisés. No entanto, gente, quando Moisés ainda era jovem, ele matou um egípcio por estar indignado com a escravidão a qual o seu povo estava submetido. Moisés se revoltou, ele foi tomado de muita indignação e ele acabou matando, ele assassinou um egípcio que espancava um hebreu. Mas o interessante, para observarmos aqui, é que depois disso, ele fugiu para o deserto. E foi nessa escola do deserto que Deus lapidou Moisés e lhe ensinou a mansidão. Se Moisés tivesse aprendido desde cedo
sobre a mansidão bíblica, divina, do Senhor, ele certamente não teria cometido aquele homicídio. Então, aqui o primeiro exemplo que eu dou a vocês é o exemplo de Moisés. Um exemplo bíblico de mansidão, Moisés. E o segundo exemplo, que não pode faltar, é o exemplo de Jesus, porque ele é o maior modelo de mansidão. Jesus, lá em Mateus 11, 29, Mateus 11, 29, Jesus fala sobre ele mesmo. E ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, meus amigos queridos, em Cristo Jesus, nós podemos aprender a ser mansos. Alguém pode dizer aqui hoje na live, né? Alguém pode declarar, pode dizer: olha, Ronaldo, eu não sou manso, eu não sou uma pessoa submissa à vontade de Deus, eu sou rebelde, eu tenho uma personalidade difícil, que se insurge contra Deus, o pecado está na minha carne, o pecado que está na minha carne me leva a lutar contra a vontade de Deus. Talvez você esteja declarando isso. Porém, não há uma pessoa que não possa aprender a mansidão. Você pode aprender a mansidão. Se a palavra de Deus entrar no seu coração, ela vai transformar a sua vida. Felizes são aqueles que aprendem uma vida de mansidão na presença do Senhor. Vou repetir. Felizes são aqueles que aprendem uma vida de mansidão na presença do Senhor. Vamos ver o segundo aspecto dessa mensagem. Primeiro, eu fiz a pergunta, né? O que é ser manso? Diante do versículo 5, que nós meditamos aqui. O que é ser manso? Dei a definição para vocês. Segundo aspecto importante dessa mensagem. Anote aí, por favor. Anote. Anote. A Luzia Maria está dizendo que ela não está ouvindo nada. Vocês estão ouvindo, pessoal? De repente a Luzia, alguém precisa avisá-la para ela sair e voltar outra vez na live. Vocês estão ouvindo, pessoal? Olha lá, normal. Então vamos lá. Segundo aspecto aqui da mensagem. Anote, por favor. Mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Eu vou repetir para você anotar aí. Mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Então veja bem, olha só para você anotar aí. Uma qualidade. O manso tem domínio próprio. Anote isso. Neste segundo aspecto, anote isso. O manso tem domínio próprio, é uma qualidade. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo na vida do crente. A capacidade de autocontrole, pessoal, está relacionada com a mansidão. Observe que essas duas características, mansidão e domínio próprio, se unem e se completam. Estudiosos na área da psicologia sobre inteligência emocional, eles chegaram à conclusão que a capacidade de domínio próprio é fundamental nos nossos relacionamentos. Eu vou repetir mais uma vez o que os estudiosos na área da psicologia sobre inteligência emocional declararam. Eles disseram que a capacidade de domínio próprio é fundamental nos nossos relacionamentos. E nós sabemos que isso é verdade. Quantas pessoas estão destruindo suas famílias e seus relacionamentos por falta de domínio próprio? Quantas pessoas você conhece assim, que destruíram relacionamentos por falta de domínio próprio? Então aqui está uma qualidade. Quer ver outra qualidade? Anote aí. O manso perdoa. Anote isso. O manso perdoa. O manso perdoa. A
cristãos que não têm amigos, que não conseguem desenvolver uma amizade genuína e duradoura. Muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento porque elas não gerenciam suas emoções. Elas se iram facilmente. Elas guardam raízes de amargura no coração. Elas cultivam o ódio. E têm uma extrema dificuldade de perdoar. E eu pergunto, você é alguém assim? Você é uma pessoa assim? Uma pessoa amargurada, pessoal, traz com ela todas as mazelas do passado. Aí vem aquela história, né? Ah, você se lembra o que você me fez há 30 anos? Aquela palavra que você disse quando ainda éramos solteiros, você se lembra? Você se lembra aquela atitude que você teve comigo naquela viagem? Você se lembra quando você disse tal coisa para mim? Então, uma pessoa amargurada, ela traz com ela todas as mazelas do passado. E o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, chama isso, sabe do quê, meus amigos? De raiz profunda de amargura, que destrói a nossa vida e que destrói a vida de outras pessoas. Como disse a Cláudia Tene, minha amiga, a amargura ela é um perigo, ela produz ódio. Se não for tratada a amargura, produz ódio. Mas, gente, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A vida cristã, amigos, é de uma renovação diária e constante. Todos os dias. Se você guardar as mágoas, você não vai conseguir amar ninguém mais nessa vida. Porque as pessoas, entenda o seguinte, as pessoas nos magoam sim, como nós também magoamos os outros. Essa é uma realidade da vida. E qual é a grande essência do perdão? É a capacidade de aceitar o outro como ele é. A Bíblia não diz, veja só, guarde o que eu vou dizer. A Bíblia não diz que o outro tem que se consertar para que você o perdoe. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Foi isso que Jesus disse. Agora veja outra qualidade, né? Eu disse aqui, né? Veja bem, você que está chegando agora. Eu estou no aspecto 2 aqui da mensagem. Eu estou falando que mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Então eu falei isso, a primeira qualidade, que o manso tem domínio próprio. Segundo, o manso perdoa. E agora mais um aspecto aqui importante, outra qualidade. O manso é submisso a Deus. O manso é submisso a Deus. Se você não tiver mansidão, sabe o que vai acontecer? Quando alguém lhe fizer um mal, você desejará retribuir na mesma moeda. Sabia disso? Sabe o que é que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte, ó. Ah, ele fez isso comigo? Eu farei o mesmo com ele. Ah, você me agrediu? Eu também vou te agredir. Você veio com violência? Eu também vou retribuir com violência. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Mas como é que o manso age? O manso age diferente. O manso pensa o seguinte: como é que Deus quer que eu reaja nessa situação? O que é que Jesus faria em meu lugar? É assim que o manso reage. O que é que Jesus faria em meu lugar? Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai reagir pela carne, ou você vai reagir segundo o Espírito de Deus. Você tem dois caminhos. Ou você reage pela própria carne, pelos próprios impulsos, ou você vai reagir segundo o Espírito de Deus. Então, amigos, o manso não é aquela pessoa sem autoridade, pessoa fraca. Não. O manso é aquele que busca agir e reagir pela vontade de Deus.
Esse é o manso. Por isso que a gente tem que estar em muita sintonia e submissão ao Senhor. E é aí que o manso conquista. O manso é um conquistador. Ele sabe ouvir, ele sabe respeitar, ele não se ira facilmente, ele não cultiva o ódio, ele não alimenta a ira. E nós precisamos aprender a mansidão. Imagina só um marido ou a esposa que aprendeu a mansidão. Na hora de uma discussão, quando surge aquela vontade de revidar, ele ou ela para e pensa: eu não vou reagir, mas eu vou agir como Deus quer que eu haja. Sabe, querido, se isso acontecesse, muitos casamentos não seriam destruídos. E eu estou falando de casamento, mas falo sobre qualquer outro tipo de relação. Relação de pais com filhos, filhos com pais, os amigos. Se a gente pensasse assim, em vez de revidar, a gente pensasse: não, eu não vou reagir, mas eu vou agir como Deus quer que eu haja, seria diferente. Obrigado, Bruna. A Bruna adquiriu mais um selinho aqui na live. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Entenderam, pessoal? Então, mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Então eu disse que o manso tem domínio próprio, o manso perdoa, o manso é submisso a Deus. E poderia falar outras coisas mais. Terceiro aspecto dessa mensagem, anote aí, por favor. É uma pergunta. Terceiro aspecto. Como nós podemos alcançar a mansidão? Como podemos alcançar a mansidão? Anote isso. Anote essa pergunta. Como podemos alcançar a mansidão? É possível, gente? Você acha que é possível uma pessoa aprender a ser manso? Sim ou não? Você acha que é possível aprender a ser manso? Você pode responder para mim? Você acha que é possível alguém aprender a ser manso, a ser mansa? Me responda, por favor. A Heloísa disse sim, Vanessa sim, Maria Botelho sim, a Silvia, Iraceles, Deise disse que é difícil, mas é possível ou não? Essa é a pergunta. Sim ou não? A Larissa disse com certeza, Roseli disse sim, a Vi disse sim, Débora Leal disse sim, Tereza sim, Márcia disse sim, a Cristiane disse sim, TKS Moda sim, Luzia Maria sim. Muito bom, a Carla Verzola disse sim. Então é possível uma pessoa aprender a ser manso? Sim, é possível. Mas veja bem, qual é a mensagem que a sociedade passa a todos nós? Qual que é a mensagem que a sociedade passa a todos nós? É sobre mansidão? Você acha que a sociedade prega essa mensagem? Passa essa mensagem sobre mansidão para nós? Não. Qual é a mensagem que a sociedade passa para todos nós? Não é sobre mansidão. Pelo contrário, a mensagem é que você tem que ser agressivo, é que você tem que dar o troco, é que você tem que revidar, é que você não pode ficar por baixo. Não é isso? O mundo, gente, o mundo sem Deus não nos ensina mansidão. Não nos ensina. Como disse a Larissa, inclusive é visto como fraqueza ser alguém manso. É isso aí, é visto como fraqueza. O mundo, gente, não nos ensina sobre mansidão. Não pense que você vai aprender isso com o mundo. Disse a Tereza, o mundo ensina olho por olho, dente por dente. É isso mesmo. Lena Frias disse a mesma coisa. A Ângela disse, a sociedade diz que tem que revidar. A Cláudia Tênis escreveu, passar por cima de tudo e todos. Essa é a mensagem do mundo. É isso aí. Bateu, levou. Violência gera violência. É isso aí, Márcia.
Então, veja que interessante, estudiosos, eles percebem, meus amigos, eles percebem que há uma progressão da violência na sociedade. Você sabia disso? E a gente tem visto isso ao longo do tempo. A gente tem visto essa progressão da violência na sociedade. A gente vê por coisas simples. A gente vê por coisas simples. Antigamente, quando eu era pequeno, não é? Eu saía na rua, andava de bicicleta na rua, brincava na rua. Hoje em dia, você que tem um filho pequeno, você tem coragem de deixar o seu filho na rua? Brincando na rua? Está tão perigoso. Acidentes, assaltos, violência e todo tipo de violência. Não é verdade? Então, estudiosos percebem que há uma progressão da violência na sociedade. E há um paradoxo aqui. É um paradoxo. Ou seja, é uma sociedade tão tecnológica, uma sociedade tão racional, tão desenvolvida e tão violenta. Que coisa! E esses estudiosos, eles percebem nas suas pesquisas que as crianças têm sofrido muito as consequências disso. Imagina só uma criança cheia de energia, presa nos 70 metros quadrados de um apartamento. É quase que enjaular a criança. Não é verdade, gente? Quem tem aqui criança pequena e mora num apartamento pequeno, você sabe que é como se você estivesse enjaulando seu filho, colocando numa jaula. Não é à toa que hoje nós temos crianças com um alto grau de ansiedade. Não é à toa que a gente vê hoje crianças extremamente desobedientes, rebeldes e mais tristes, deprimidas. Então, amigos, o mundo, a sociedade ou a cultura não vão nos ensinar mansidão. Esquece, não vão. Não vão. Pelo contrário, eles ensinam a violência, ensinam a agressividade, ensinam a competitividade ao extremo, ensinam a sua vitória em detrimento da derrota do outro, ensinam a sua força aniquilando a força do outro, e etc. E tantas outras coisas mais. É isso que o mundo vai ensinar. Isso é ser feliz aos olhos do mundo. Mas isso não é ser feliz aos olhos de Deus. Vocês percebem, pessoal, que há uma diferença de felicidade aos olhos de Deus e felicidade aos olhos do mundo? É como eu tenho dito, você pode ser feliz aos olhos humanos, mas não ser feliz aos olhos de Deus. E você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz diante da sociedade. Porque você percebe que o caminho que Jesus aponta é um caminho diferente. É o inverso daquilo que o mundo fala. O mundo fala que você não tem que perdoar. Para você ser feliz, você tem que agir com violência, você tem que agredir. Você tem que se vingar. Você não pode deixar barato, não. É isso que o mundo prega sobre felicidade. E Jesus aponta um outro caminho. Ele diz que para a gente ser feliz, a gente precisa ser manso. A gente precisa ter domínio próprio. A gente precisa aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. É um outro caminho. É o caminho da contramão. Entende isso? Pregar sobre mansidão nos dias de hoje, gente, está fora de moda, pessoal. Falar sobre esse assunto que eu estou falando com vocês, isso aqui não está na moda, não. E não se iluda. Ninguém muda ninguém. Só Deus pode tornar uma pessoa mansa numa sociedade tão rebelde e tão agressiva como a nossa. Somente o Espírito Santo de Deus pode mudar a vida de alguém, pessoal. Aí você pergunta para mim, mas Ronaldo, então o que eu faço? O que fazer diante disso? O que fazer? Anote primeiro, aprenda com Jesus. O que fazer? Aprenda com Jesus. Aprender com Jesus é olhar para a vida de Jesus e ver que Jesus não ofendeu,
ele não injuriou, ele não ameaçou, ele não agrediu, mas ele foi sempre foi manso. Isto é, gente, ele sempre foi resiliente debaixo da vontade de Deus. O que fazer? Aprenda com Jesus. Segundo, ore sobre o assunto. Você tem orado sobre isso? A gente ora tanto para pedir poder espiritual, a gente ora tanto para pedir dons, para pedir conquistas materiais, bênção no emprego, né? Avanço naquilo que estamos fazendo, do nosso trabalho, dos nossos estudos. A gente ora tanto por essas coisas, mas será que nós temos orado por mansidão em nossa vida? Será? Você ora por isso? Quem sabe você identificou que precisa aprender a mansidão. Então hoje você pode clamar a Deus e dizer: Pai, eu preciso aprender mansidão, porque eu não sei. Eu preciso aprender a mansidão, a não me rebelar contra a tua vontade e ser submisso ao Senhor. Gente, isso não é ser tolo, é ser inteligente, é ser sábio. E sábio é o homem que teme ao Senhor e respeita a vontade de Deus. Este é sábio. Então o que fazer? Bom, aprenda com Jesus, ore sobre o assunto. E outro aspecto aqui, olha só, combata um modelo social de rebelião e agressividade. Mais uma vez, repito, combata um modelo social de rebelião e agressividade. Rejeite isso, não aceite isso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil numa sociedade polarizada, de gente agressiva, defendendo suas ideologias, questões políticas. E é muito triste quando nós observamos os crentes entrando nisso, pessoal. Brigando por causa disso, de ideologia, de política, um acusando o outro, um agredindo o outro, um xingando o outro, um não respeitando a opinião do outro. Como é triste a gente ver isso acontecendo. Principalmente, é triste ver no mundo todo isso acontecendo, é triste ver no Brasil isso acontecendo, mas o mais triste é ver isso acontecendo entre os cristãos, porque nós cristãos é que deveríamos dar o bom exemplo. Então nós temos que combater, meus amigos, esse modelo social de rebelião e agressividade. Rejeite isso. Não entre nisso. Às vezes eu fico pensando o seguinte, né? Quando alguém posta alguma coisa na rede social, aí alguém não concorda, entra no perfil da pessoa e começa a xingar. Poxa vida, eu sei que você não concorda com tudo que é colocado na internet, eu também não concordo com tudo, mas isso não me dá o direito de entrar no perfil do outro e xingá-lo. Se eu não concordo, eu não preciso curtir, eu não preciso dar um like, só isso. Só isso, eu não sou obrigado a dar um like, acabou. Às vezes eu olho e vejo atitudes e frases, isso e aquilo, na internet, e não é por causa disso que eu saio xingando, saio batendo, brigando com as pessoas. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas. Não me dá o direito de entrar no perfil dos outros para xingá-los, para tratá-los com agressividade. Isso é tão triste, pessoal. É tão triste a gente ver crente entrando nesse caminho diabólico, que não tem nada a ver com mansidão. Então nós temos que combater isso sem medo de sermos repreendidos, recriminados ou perseguidos. Vou repetir, combata esse modelo social de rebelião e agressividade. Não concorde com aquilo que o mundo pensa, com aquilo que o mundo ensina. Porque o mundo não pensa e nem ensina conforme a palavra de Deus. Repito mais uma vez, o mundo não pensa e não ensina conforme a palavra de Deus. Então não se amolde aos padrões dessa sociedade.
Não tenha medo de ter as suas convicções e de se colocar debaixo da vontade de Deus, mas deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Nós não estamos prontos ainda, né? Nós não somos mansos como nós deveríamos ser. Nós estamos em obras. Deus está realizando uma obra na nossa vida. E nós precisamos submeter a nossa vida à vontade do Senhor. Nós precisamos dizer hoje: Pai, eu quero ser manso. Você quer ser manso? Você quer ser? Você quer viver debaixo da vontade de Deus? Você quer reagir como Deus quer que você reaja? Ou você quer viver segundo a sua carne? Viver segundo os seus impulsos e a sua própria natureza? Amigos, nós como cristãos, nós não podemos viver assim. Não podemos viver assim. Amém, gente? E número 4, anote aí, por favor. Número 4. Bom, vou repetir aqui para quem chegou mais tarde o que eu já falei. Primeiro, alguns aspectos do versículo 5 de Mateus, lá do capítulo 5, as bem-aventuranças. Jesus fala sobre mansidão. Então, primeiro aspecto, eu falei o que é ser manso. Segundo, mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Terceiro, como podemos alcançar a mansidão? E quarto agora, anote. Quarto, anote aí, por favor. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Percebe que nesta pregação de Jesus, nesse sermão de Jesus, ele fala de uma qualidade e fala de uma promessa de bênção. Então ele fala que há uma qualidade, os mansos, felizes são os mansos. E qual é a promessa de bênção? É que eles herdarão a terra. E assim você vai encontrar em todo esse sermão do monte, você vai ver uma qualidade, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Promessa de bênção. Uma qualidade e uma promessa de bênção. E aqui hoje a mesma coisa. Os mansos, uma qualidade, herdarão a terra. Promessa de bênção. Gente, Jesus está falando aqui, quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, Jesus está falando de uma terra futura. É uma terra escatológica. E esse texto aqui está baseado no Salmo 37. Eu não vou ler aqui depois, mas você anote aí e leia mais tarde. Esse texto aqui está baseado no Salmo 37. Essa bem-aventurança vai buscar lá no Velho Testamento a promessa de uma terra prometida, de uma recompensa para aqueles que permanecerem até o fim obedecendo à vontade do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Muita gente pensa que o mundo é dos espertos, que a vitória é dos valentes ou dos arrogantes, mas a vitória é dos mansos. Porque aqui é vitória aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Você pode ter vitória aos olhos dos homens e não ter vitória aos olhos de Deus. Um valentão pode até receber o troféu da vitória aos olhos das pessoas, mas será reprovado pelo Senhor. O verdadeiro vitorioso em Cristo, gente, é aquele que mansamente se submete à vontade de Deus. Portanto, ore por isso. Aprenda com Jesus a ser manso. Aprendei de mim, disse Jesus. E combata toda esta nojeira social que nos ensina a agressividade e rebelião. Chega de tanta violência, pessoal. Chega de tanta violência no mundo. Chega de tanta vingança. Chega de tantas pessoas rebeldes. Tantos filhos desobedientes. Chega. Nós temos que aprender com Jesus o que é ser manso. E não esqueça, ser manso é sempre perguntar: Pai, como o Senhor quer que eu reaja? Como é que o Senhor deseja que eu haja nessa situação? São os mansos, são os resilientes, os humildes que herdarão a terra, pessoal. Eu quero caminhar aqui para um final desta mensagem, no desejo de que você esteja sendo abençoado.
Gente, veja só, vamos concluir aqui esse nosso pensamento para nós orarmos e pedirmos mansidão nesta manhã, porque você vai precisar, eu vou precisar de mansidão, aprender a mansidão, que o Senhor nos ajude. Veja só, o reino de Deus, como eu já disse, caminha na contramão deste mundo. O reino de Deus caminha na contramão deste mundo. No reino de Deus, olha só, preste atenção. No reino de Deus, você tem que perder para ganhar. No reino de Deus, você tem que morrer para viver. É o caminho inverso. No reino de Deus, você tem que dar para receber. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, a terra não é dos fortes, a terra é dos mansos. Percebe como o caminho é o contrário? Ou você escolhe viver por você mesmo, ou você escolhe viver por ele e para ele. Às vezes, amigos, nós estamos numa situação difícil, passando por tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades e crises, mas nós não podemos perder a certeza e convicção de fé que os mansos herdarão a terra. Você quer ser manso? A primeira coisa que você precisa fazer para ser manso, sabe o que é? É ser transformado em filho, filha de Deus. Somente quem nasceu de novo e foi regenerado pela palavra de Deus tem agora em si o Espírito Santo que o capacita a ser manso. Depois, nós devemos submeter a nossa vida à vontade de Deus e pedir a Ele que nos ensine a mansidão. Tanta gente, amigos, tanta gente vivendo em guerra com o outro, tanta gente vivendo crises de relacionamentos que às vezes duram anos e anos, pessoas lutando com as outras porque não são mansas. Quantas coisas estão dando erradas na nossa vida porque nós estamos agindo na vontade da carne, pessoal. Mas quando nós aprendemos a mansidão, nos colocamos debaixo do cajado do bom pastor que é Jesus. E felicidade é isso. Felicidade é isso, é viver debaixo da vontade e da autoridade de Deus, temendo ao Senhor e cumprindo os seus desígnios. Ser feliz é viver debaixo do senhorio de Cristo. Isso é ser feliz. Então, nós vamos orar para que Deus tire de nós toda a rebelião, para que Deus tire de nós toda a arrogância, toda essa nossa reação carnal de insurgência, de rebeldia que nos destrói, que destrói a nossa casa, que destrói os nossos relacionamentos, que destrói tudo. E nós vamos pedir hoje: Pai, eu quero um coração novo, eu quero ser manso, eu quero aprender a mansidão, que eu seja, Pai, uma ovelha debaixo do seu pastoreio. Ajuda-me, Senhor, eu quero ser feliz aos teus olhos. Essa vai ser a nossa oração, em nome de Jesus. E podemos fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra, nós queremos aplicar na nossa vida. Nós não temos sido mansos como deveríamos ser. Nós queremos nesta manhã, com uma atitude de humildade, aprender o que é ser manso aos teus olhos. Nós queremos ser felizes aos olhos de Deus e não diante da sociedade, mas diante dos teus olhos. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Dá-nos mansidão nesta manhã. Como nós queremos aprender, como nós queremos aprender a caminhar neste caminho de mansidão. Tira da gente, Pai, toda a nossa rebelião. Tira, Senhor, essa arrogância, essa soberba do nosso coração. Tira esta nossa reação carnal de rebeldia, de insurgência, que destrói
Destrói tudo, destrói relacionamentos, destrói a nossa casa, destrói o convívio com as pessoas, o convívio em comunidade. Ô Pai, dá-nos um coração novo. Nós queremos ser mansos, sim. Nós queremos aprender a mansidão, Pai. Ô Senhor, que como eu declarei aqui, que sejamos ovelhas debaixo do seu pastoreio. Tu és o nosso pastor e nós queremos aprender com o bom pastor. Como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que nós queremos aprender, é com o Senhor. A ser manso e humilde de coração. Então ajuda-nos, Pai. Dá-nos um coração para isso. E nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes aos teus olhos. Eu quero ser feliz aos teus olhos. Nós queremos ser felizes aos teus olhos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, quebra da gente toda dureza, toda frieza, toda apatia. Quebra da gente toda agressividade. Aquilo que não vem de ti. Ô Pai, que possamos aprender a caminhar segundo a tua vontade, a ter domínio próprio, como nós ouvimos ainda hoje, porque nós entendemos que o manso tem domínio próprio, entendemos que o manso perdoa, entendemos que o manso é submisso ao Senhor. Como nós queremos aprender isso, Senhor? Como nós queremos aprender? É aprender com Jesus. Queremos orar sobre este assunto. É verdade, colocar este assunto diante do Senhor nesta manhã. Mas nós queremos também combater este modelo social de agressividade, de ira, de ódio, de rebelião. Nós não queremos entrar como cristãos que somos. O mundo pode fazer isso, mas nós não iremos entrar por esse caminho. Nós não vamos entrar no caminho da agressividade e da rebelião, mas nós vamos agir como Jesus agia. Ele era manso e humilde de coração. É isso que nós queremos aprender, é com Cristo, é com o Senhor. Nós aprendemos hoje, nós queremos olhar para Jesus, e olhando para Jesus a gente vê que Cristo não ofendeu, Cristo não injuriou, não ameaçou ninguém, não xingou, não agrediu ninguém, mas ele sempre foi manso. Oh Pai, é assim que nós queremos caminhar nesta vida, para o louvor e honra e glória do teu nome, para que as pessoas, para que o mundo venda em nós as boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Que assim seja, no nome santo, maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém.